pessoas! Hoje nós vamos continuar com a história de Michael Oliver e sua busca por um paraíso sem impostos. Novamente, a fonte que utilizei foi o livro Adventure Capitalism, de Robert B. Crabb. Se você está curtindo o conteúdo produzido pelo Viracasacas e tiver como, lembre que pode nos apoiar no apoia.se/viracasacas e também na Aurelo. Como diz um podcaster pouco conhecido, se você não ouviu o episódio anterior, pare, volte e ouça em sequência. Sem mais delongas, vamos retornar à história. Após o fracasso de Minerva, Oliver voltou a fazer planos. Com a continuidade da descolonização, Oliver viu oportunidades para encontrar uma área de terra ligada a um governo colonial fraco, não intimamente ligado a um país-mãe. Ele queria um espaço no qual pudesse ser criada uma entidade inteiramente nova e soberana. No espaço de 1 ano, ele identificou um novo local para um possível país libertário: a ilha e o conjunto de ilhotas conhecidas como Ábaco, que pertenciam ao arquipélago das Bahamas. O momento parecia propício. Um movimento separatista criou raízes entre vários dos 6.500 residentes da ilha. Aqui, Oliver esperava realizar um experimento moral. Realmente, era um experimento moral de proporções imorais. Na sua busca pela liberdade individual, Oliver entrou em uma aventura ocupada por traficantes de armas, mercenários e nacionalistas de direita. Vamos a um breve contexto. O arquipélago das Bahamas tornou-se independente da Grã-Bretanha em 10 de julho de 1973. Independência, porém, é um termo relativo. Mesmo quando a expansão imperial britânica recuou, deixando para trás apenas um punhado de postos avançados, surgiram novas configurações de poder. Os recém-independentes procuraram formas de manter os impostos baixos, que gozavam como um privilégio imperial, em vez de estarem sujeitos às altas taxas que financiaram o estado de bem-estar social do pós-guerra. Banqueiros e investidores recorreram a décadas de conhecimento especializado em finanças em áreas descolonizadas ou em processo de descolonização para reafirmar o seu poder, usando a cidade de Londres, há muito um centro de poder financeiro, como seu pivô. As Bahamas ainda eram uma colônia britânica na década de 1960. Escreve Nicholas Saxon. Anteriormente um ponto para o tráfico de armas britânico para os estados escravagistas da Confederação no sul dos Estados Unidos e frouxamente governadas durante anos por membros da alta sociedade britânica, as Bahamas eram efetivamente governadas por uma oligarquia de comerciantes brancos corruptos. Essa oligarquia branca não viu com bons olhos a independência das Bahamas, prevista para ocorrer em 1973, especialmente tendo em conta que seria supervisionada por um primeiro-ministro negro, Lynden Pindling, e seu Partido Liberal Progressista, totalmente negro. As preocupações entre a minoria branca foram influenciadas pelo medo do comunismo e do nacionalismo negro. Essa convergência de racismo e anticomunismo não era incomum na região. No início da década de 1970, alguns editorialistas que se opunham à independência das Bahamas alimentaram rumores de que uma invasão cubana avançaria com pouca resistência caso os britânicos partissem. Em Ábaco, uma designação que se refere às ilhas Grande e Pequena Ábaco e às ilhotas circundantes que se estendem por cerca de 210 quilômetros ao longo da extremidade norte do arquipélago, a oposição à independência era forte. Muitos dos residentes brancos de Ábaco eram descendentes diretos de legalistas britânicos que fugiram para as ilhas após a Revolução Estadunidense. Como tal, abraçaram um patriotismo colonial descomunal e exagerado. O patrimônio funcionava como um código para a raça. A população negra superava a população branca na proporção de 2:1, mas a riqueza estava em grande parte na mão dos brancos. Os legalistas negros que fugiram para as Bahamas durante a Revolução Estadunidense, na esperança de alcançar a liberdade, ainda se encontravam em posições de subordinação. Assentamentos totalmente brancos povoavam muitas das ilhotas ao redor de Ábaco, com trabalhadores negros muitas vezes obrigados a partir ao pôr do sol. A segregação residencial, recreativa e laboral ainda existia no início da década de 1970 em algumas áreas,
incluindo não apenas as ilhotas, mas também a capital, Nassau. Embora alguns se esforçassem para afirmar que o apoio a Ábaco para permanecer uma colônia da coroa era amplamente compartilhado por abaconianos brancos e negros, o poder racial era central para os temores de muitos brancos. Eles tinham medo de serem entregues a um governo negro. Apesar de vários esforços, as chances de um processo legal de secessão de Ábaco das Bahamas independente diminuíram em grande monta após as eleições de 1972, que revelaram um forte apoio ao Partido Liberal Progressista e acabaram efetivamente com a possibilidade de separação. Diante disso, militantes da separação de Ábaco tornaram-se cada vez mais ambivalentes, opondo-se especialmente à hipótese de uma insurreição armada que vinha sendo aventada quando surgiu a notícia do envolvimento no movimento de um suposto bando de aventureiros estrangeiros que procurava apropriar-se de terras. Em abril de 1973, circularam relatórios de que um traficante de armas estadunidense e o seu advogado haviam chegado à Inglaterra e procuravam recrutar mercenários para apoiar a separação de Ábaco. A notícia correu rapidamente. O primeiro-ministro Pindling tomou a palavra no parlamento em maio de 1973 para denunciar tais possibilidades predatórias. Mas quem será que estaria por trás desse plano? Lá vem. Em maio de 1974, 8 homens reuniam-se em um restaurante em Washington. Era um grupo curioso. 3 ex-agentes da CIA, um coronel reformado do Exército, um jornalista e um membro da Câmara dos Lordes britânica, Lord Belhaven, estavam de olho nos 2 homens restantes à mesa, os que haviam convocado o almoço. Estes eram 2 homens que dificilmente poderiam ter um estilo mais diferente, mas que compartilhavam uma visão para o futuro e um plano para concretizá-lo. Um traficante de armas ousado e beberrão chamado Mitchell Livingston Verbel III e nosso amigo Michael Oliver. Quando todos terminavam o almoço, Verbel informou aos reunidos sobre os avanços alcançados na organização de uma invasão a Ábaco. Pesquisas públicas e campanhas de propaganda em apoio à independência da ilha, a criação de locais que escondiam quem estava financiando todo o caso, as atividades que se desenrolavam no complexo de Verbel, chamado A Fazenda, onde treinava os mercenários que desceriam a ilha, e os envios em andamento para a ilha de adesivos anti-Pidling, peças de rádio de ondas curtas e cópias de Para o Novo Intelectual, de Ayn Rand. Assim que terminaram, Verbel deu a palavra a Oliver, o mestre de cerimônias. Finalizada a invasão, os planos de Oliver entrariam em vigor. Apoiado por um conjunto de investidores não identificados, Oliver e seus aliados privatizariam as terras públicas de Ábaco, que representavam quase 98% da massa terrestre das ilhas. As participações diretas nos outros 2% seriam a chave para persuadir os abaconianos a apoiar o plano. Oliver esforçou-se para garantir que o projeto não deveria ser mal compreendido e comparado com uma apropriação de terras colonial, um enclave corporativo ou um paraíso fiscal. Esta não seria, enfatizou ele, uma outra República das Bananas. Essa não é a questão. Eu não gastaria 1 hora só para ganhar algum dinheiro dessa forma. A questão é que a República de Ábaco será, antes de tudo, uma experiência moral, um lugar onde tentaremos manter viva a liberdade individual, mesmo que ela não sobreviva na América. Quanto à forma como as coisas se desenrolariam após a separação, Oliver foi direto. Ele decidiria. Verbel não se manifestou, mas tinha interesses distintos no empreendimento. Ele esperava construir uma nova fábrica de armas na ilha, algo que havia tentado fazer alguns anos antes na República Dominicana. Mas antes que a máquina de secessão pudesse ser posta em ação, os conspiradores precisavam determinar a posição do governo britânico. Daí, a presença de Lord Belhaven. Ele foi encarregado de obter garantias do governo do Reino Unido de que não intercederia se os residentes de Ábaco se separassem. Após seu retorno à Inglaterra, na tarde de 10 de junho, Belhaven levantou a questão no plenário da Câmara dos Lordes. A resposta? As Ilhas Ábaco são parte integrante da Comunidade das Bahamas, que se tornou um Estado soberano independente.
Não seria, portanto, apropriado que o governo da Sua Majestade no Reino Unido procurasse intervir nos assuntos internos das Bahamas. Os planos para uma invasão e eventual secessão avançaram. O dia da independência foi marcado para 1º de janeiro de 1975. Nenhuma invasão ocorreu em 1º de janeiro de 1975. Ábaco nunca se separou das Bahamas. O que aconteceu? Após a reunião em Washington, Oliver parecia convencido de que o sucesso era iminente. Afirmou ele no seu boletim informativo de junho de 1974. Uma nação livre está prestes a nascer no Caribe, a primeira nação explicitamente comprometida com os princípios da liberdade individual e da verdadeira livre iniciativa. Seu nome é Ábaco. Ele continuou: o movimento de independência de Ábaco nos contatou para aconselhamento e assistência política, econômica e jurídica. Eles estão sendo fornecidos. Em troca dessa ajuda, foi acordado um acordo mutuamente benéfico que irá satisfazer os nossos próprios objetivos de livre iniciativa. Naquele mesmo mês, Oliver recebeu o repórter investigativo Andrew St. George, onde ele despejou sua paixão pelo projeto Ábaco ao longo de 2 dias. St. George era um jornalista sério, com mais de uma década de experiência, e ele reconheceu que a conspiração para assumir o controle de Ábaco era uma joia. Em relação ao grupo de conspiradores, os 3 primeiros a abandonar o plano foram os ex-agentes da CIA, que foram informados que as agências nacionais estavam de olho em Oliver e Verbel e cujos agentes às vezes pensavam que todo o empreendimento parecia algo saído de uma ficção barata. Mais desconcertante foi que, no final de junho, quando tinham planejado realizar um plebiscito em Ábaco, Oliver e Verbel já não podiam contar com o apoio da maioria dos abaconianos, muitos dos quais decidiram permanecer como parte das recém-independentes Bahamas. O fato é que Oliver e Verbel chegaram atrasados à festa. O barco da secessão já havia partido há muito tempo. Não é difícil imaginar por que o projeto perdeu o brilho. À medida que os detalhes se tornaram mais claros sobre o que as forças externas tinham em mente para a secessão de Ábaco, os apoios começaram a diminuir. Poucos abaconianos queriam a separação à custa da insurreição armada. Eles não estavam ansiosos por abraçar o que parecia ser cada vez mais uma forma de soberania de timeshare. O entusiasmo de Oliver transformou-se rapidamente em agitação e frustração. À medida que o verão avançava, ele ficou cada vez mais preocupado com o que St. George planejava escrever sobre o plano Ábaco. Um de seus associados e apoiador do projeto chegou a despachar um empregado para arrombar o carro do jornalista e vasculhar o conteúdo de sua pasta. St. George recuperou sua pasta, mas às custas de um dedo, mutilado por uma bala da arma do ladrão. Oliver tentou enterrar o artigo. Ele contatou os editores na revista True e conseguiu persuadi-los a retirar ele. Em resposta, St. George alertou seus editores que Oliver não é o que você pensa, nem mesmo o que ele parece. Depois que os editores da True retiraram seu apoio ao artigo, St. George publicou-o na edição de fevereiro de 1975 da Esquire. O ensaio da Esquire estimulou investigações adicionais para saber se os conspiradores violaram ou não as leis de neutralidade dos Estados Unidos. Nas Bahamas, o conteúdo do artigo preocupou o primeiro-ministro Pindling. Durante um jantar na casa do cônsul americano em Nassau, Pindling expressou suas preocupações de que Verbel e seus associados constituíam uma ameaça real. O cônsul não compartilhou das suas preocupações. Pindling, na verdade, não precisava ter se preocupado. Verbel e Oliver logo se separaram de uma forma amarga. Oliver ficou frustrado pelo fato de Verbel ter sido investigado novamente, desta vez pelo Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, em 1974, sobre questões relacionadas aos esforços para fabricar e vender armas automáticas no Caribe. Oliver continuou a se irritar com a publicação do artigo de St. George pela Esquire, ameaçando processar a revista e o jornalista. Numa longa carta ao jornal libertário Reason, que vinha acompanhando de perto a experiência Ábaco, Oliver acusou o jornalista de ter escrito distorções e falsidades absolutas.
A luta, garantiu ele aos leitores, era política e não militar, e eles não se envolveram em nenhuma atividade que os libertários considerassem preocupante. Embora, quando pressionado, até mesmo Lord Belhaven teve que admitir que, sim, houve um pouco de trapaça em todo o caso. Um pouco, tá bom. Como um bom filme de sessão da tarde, você deve estar se perguntando: ok, agora o Oliver parou, já deu, certo? Na realidade não, mas aqui eu vou ser breve. Em 1975, Oliver e uma nova fundação criada por ele, a Fênix, financiaram e deram todo tipo de apoio para um partido e seu líder que queriam separar a ilha de Santo de Vanuatu e criar lá a sua utopia. O plano acabou com eles banidos do país e seu apoiado condenado a 14 anos de prisão. Enfim, gente, essa foi mais uma história sobre como um libertário tentou fazer todo o possível para criar seu paraíso, um lugar onde ele poderia fazer existir, sem restrições, o que entendia como liberdade, uma liberdade baseada em patrimônio. Em momento algum ele pensou sobre as populações locais, sobre os impactos do que estava fazendo ou qualquer outra coisa. Se o sucesso de seus planos for baseado na criação de um país libertário, ele falhou. Se a moralidade dos empreendimentos era fundamental, ele falhou também. Uma nota pessoal. Uma questão me chama a atenção nesses casos e em outros nesse mesmo sentido. A ideia de criar espaço sem intervenção do Estado, ou onde se poderia testar uma utopia, não tem nada de errado. O que é revoltante é que todo esse esforço seja gasto em busca de objetivos mesquinhos, como não pagar impostos ou não fornecer auxílio aos mais necessitados. Se o mundo em que vivemos já não é um paraíso para os capitalistas, o que podemos dizer em relação aos famintos? Acho importante pensarmos nessas histórias não somente pelo seu conteúdo cômico, mas também pelo que há por trás. Sempre vemos notícias de outros aventureiros capitalistas que constroem bunkers, têm ideias megalomaníacas de novos territórios ou querem colonizar o espaço. O que eles pretendem? Uma saída para a humanidade ou um lugar onde botar em prática suas ideologias? Acho que não precisamos pensar muito para ver o que figuras como Elon Musk pretendem fazer quando falam em colonizar Marte. O que Minerva e Abaco foram para Oliver, Marte é para Musk. Espero que vocês estejam pasmos. Até a próxima.